Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, onde conversamos com o pastor Gilmar, da Igreja Assembleia de Deus, que comemora os seus 60 anos de instalação no sudoeste do Paraná. Mas falar sobre a história da Igreja Assembleia de Deus, sem falar no pastor Ariel, torna-se impossível rasgar uma página dessa história. Eu conheci o pastor Ariel, era amigo do seu filho, e várias vezes eu acompanhei o pastor o batizado, que era feito ainda no Rio Marrecas, quando tinha água, do Rio né? Marrecas, isso. Aqui, hoje não tem a estação da rede de esgoto, então eu sempre acompanhei todos os batizados. O que o senhor tem a dizer, então, do pastor Ariel, hoje falecido, né, em 20 de 11 de 1972? Sim, primeiramente, o pastor Ariel foi o primeiro pastor presidente aqui de Francisco Beltrão e de toda a região aqui do Sudoeste. Ele, nessa época, ele estava na cidade de Chapecó, ele era evangelista na cidade de Chapecó, e a Convenção de Santa Catarina, então, chamou ele para uma reunião convencional e consagrou ele a pastor e enviou para Francisco Beltrão, onde ele veio assumir a igreja em Francisco Beltrão, que já estava crescendo, já tinha uma igreja fundada, alicerçada desde 49, ele veio assumir em 58, né? É evidente que nesse interino teve outros obreiros atendendo, como o pastor Dorocídio de Andrade, hoje já jubilado, ainda vive na cidade de Joinville, o presbítero Davi Ramos, que também veio atender aqui a região na época, e então depois a convenção enviou o pastor Ariel. O pastor Ariel foi, na verdade, um patriarca aqui no Sudoeste, né? Um patriarca, um homem reconhecido, né? Um homem íntegro, um homem de princípio, um homem que tinha um amor excelente pelas vidas, pelas almas, um homem que fundou o Lar de Menina, que na verdade eu ouvi falar bastante, na época eu morava na cidade de Itajaí. Ele funcionava, a sede era no bairro Entre Rios, e eu visitei, quando adolescente eu passava a visitar o Lar das Meninas. Né? Depois... Era uma obra bastante interessante, né? E que me parece que hoje a Igreja Assembleia de Deus, até pelo que o senhor nos colocava, está voltando hoje já bastante com essas obras sociais também, né, pastor? Sim, nós estamos agora já registrando, né, a assistência social Casa do Pão, e o nosso desejo realmente é fazer uma obra social mais afinca com a nossa sociedade. Esse sempre foi a minha visão, né? Por onde passamos, nós tínhamos a obra social na cidade de Curitibano, Chapecó, na própria cidade de Itajaí, e essa é a minha visão, atender também o lado social, a parte das necessidades de nossos irmãos, não só de nossos irmãos, como as pessoas necessitadas, né? E o pastor Ariel, então, ele foi um homem que teve esse princípio, esse carinho, e aqui no próprio Francisco Beltrão nós temos algumas pessoas que hoje, moças que hoje são já uma idade mais avançada, família, mãe de filhas, e que se originou ali do Lar da Menina, né? Se originou ali, e hoje tem uma família digna, boa, porque realmente teve um lugar onde teve o apego, o carinho, o apoio, e se desenvolveu. E lá próprio, na cidade de Itajaí, temos alguns casais que partiram daqui, ali do Lar de Menina. Então, foram 24 anos de obra, né, do pastor Ariel em Francisco Beltrão. Ficou entre nós até 1982, desde 1959, praticamente. Sim, ele, na verdade, praticamente todo o ministério dele foi aqui, né? Daqui ele foi comunicador, né? Com vocês, também. Né? Aliás, o pastor Ariel foi um dos que começou aqui em Francisco Beltrão, um programa de rádio muito conhecido aqui na região sudoeste do Paraná, chamado Evangelho, o Poder de Deus. Um programa magnífico. Eu era ouvinte do programa, eu era adolescente, mas eu via. Que beleza, né? A gente vê. Trabalhei muito tempo com o pastor Ariel junto à Rádio Princesa, quando ele começou esse programa. Ah, você trabalhou com ele, Dê? Trabalhei. Isso é importante, né? Porque está testificando daquilo da mensagem que ele divulgava, né? E o pastor Ariel, ele, quando chegava na nossa convenção, ainda não era tão grande como hoje. A nossa convenção hoje tem 1.400 pastores, obreiros, né? Ele era um homem respeitado. A palavra dele era uma palavra de base, fundamentada, era respeitado até pela sua origem, pelo seu caráter, né? E a gente louva a Deus por essa história que ele deixou
em Beltrão. História bonita, né? Uma história bonita. Mas, pastor, eu não poderia deixar de conversar. A Igreja Assembleia de Deus tem pregado a volta de Jesus Cristo. Sim. Ele voltará, pastor? Voltará. Esse é o principal assunto, é a principal visão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Jesus antes de subir ao céu, ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse: eu vou vos preparar lugar, e se eu for, virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. E ele foi, todos conhecem a história, né? Todo cristão conhece a história do cristianismo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e antes dele subir, como eu já falei a vocês, ele deixou as palavras de despedida aos discípulos, né? E ele prometeu: eu voltarei. E depois, então, os apóstolos, né? Nós temos aí a mensagem, se formos ler em Tessalonicenses, em Colossenses, em Mateus, ele falando sobre a sua vinda. E é a mensagem primordial da Assembleia de Deus. Ele volta decepcionado com o povo pela ganância, pelo o forte capitalismo, pela violência? Sim, ele vai voltar buscar um povo. Agora, os princípios bíblicos, Madruga, ele determina que o Senhor Jesus, nessa volta, ele não volta na terra, ele volta nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo e com alarido. E diz que os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e vamos ao encontro do Senhor nos ares. Ele volta nos ares. Os cristãos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão. E os vivos em Cristo, os que estão bem, os que estão em Cristo, os salvos, serão transformados e irão ao encontro do Senhor. Esse é o fundamento do ensino da igreja, não só da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como também a própria Igreja Católica prega, né? Esse princípio. O cristão verdadeiro, o cristianismo prega esse princípio. Mas, pastor, nós chegamos ao final também do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida.